bênção para a glória de Deus. Algumas pessoas que nos visitaram aqui, estiveram conosco, elogiaram bastante a igreja, né? Acharam a igreja bonita, bem arrumada, os crentes também bonitos, glória a Deus, isso é bom, né? Aleluia. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo segundo o livro de Samuel, meditar aqui um pouco nessa palavra, nessa passagem, vou ser breve, e em seguida estaremos orando ao Senhor. Segunda Samuel, capítulo 21, versículo de número 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Quem achou, diz. Tem irmãos procurando ainda. Segundo Samuel, depois de 1 Samuel. Ajudou nada, hein? Passa por Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel. Quem achou, diz amém. Olha o versículo 15, diz assim: Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecaio, o Arrasatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jare-Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança era haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera dos gigantes. Injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Até aí. Glória a Deus. Pode sentar. Nós temos aqui este relato, este texto histórico, relatando as guerras de Davi, as guerras de Israel. E a Bíblia começa dizendo aqui no versículo 15, que eles tiveram uma peleja, mais uma peleja entre os filisteus e os israelitas. Os filisteus sempre foram inimigos ferrenhos de Israel. Os filisteus aí, conhecido como o povo do mar, os filisteus. Há quem diga que o nome da Palestina venha desse nome, Filisteu, Filisteia, Felestina, ele se transformou Palestina. Mas a Bíblia diz que Davi, ele foi para essa guerra mais uma vez. Davi se dispôs, pegou seus servos e foi guerrear. E eles pelejaram tanto que a Bíblia diz que Davi, ele se cansou. Porque não existe super-homem, né, irmão? O homem não é de fé. Davi é o herói da Bíblia que era o especialista em derrubar gigantes. Ele foi que marcou a história da sua vida. Deus marcou a história dele desde da sua juventude, quando ele derrotou o gigante Golias. Mas agora Davi não era mais aquele jovem, cheio de força, cheio de vigor. O tempo já estava chegando para Davi e ele simplesmente se cansou. Naturalmente, seu corpo já não era o mesmo. Suas faculdades
físicas já não respondia mais quando ele era um garoto. A Bíblia diz que Davi se cansou no meio da peleja. E veio um inimigo gigante, era dos filhos do gigante. Ele cingia uma espada nova e ele intentou ferir a Davi. Mas nesse momento, essa peleja ou este ataque contra Davi, alguém interfere, alguém chega e livra o rei. Alguém chega e traz livramento para o rei. Versículo 17, a Bíblia diz quem era esse homem. O nome deste rapaz era Abisai, filho de Zeruia, que historicamente é um sobrinho de Davi. Ele socorreu a Davi e ele feriu o filisteu. O que é interessante é que quando nós observamos a história desse rapaz aqui, do Abisai ou Abissai, ele era um jovem, um servo, um guerreiro, que ele queria servir a Davi. A qualquer custo ele queria estar ali, ele queria estar para servir. E toda vez que ele queria servir, sempre ele acabava entrando na hora errada. Ele trocava os pés pelas mãos. O afã dele era tão grande em servir o rei, que às vezes ele era repreendido pelo rei. Se você observar, voltar um pouco aqui comigo, para ainda em 2 Samuel, veja aí no capítulo 16. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, 2 Samuel, capítulo 16, veja aqui o que aconteceu. Versículo 5, quem achou diz amém. Olha só, e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei. Como era o nome do homem aí? Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi, e todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Olha só a ousadia desse homem. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse, como era o nome do rapaz aí? Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixe-me passar e lhe tirarei a cabeça. Olha só aqui, tem um cara que sai doido, que só um doido para enfrentar o rei, com um monte de gente, de soldado, do lado da esquerda, do lado direita dele, sai jogando pedra no rei e amaldiçoando o rei. Então, um homem chamado Abissai, aquele rapaz, filho de Zeruia, ele disse assim: eu vou arrancar a cabeça desse miserável. Quem ele pensa que é para afrontar o rei? Só que observe bem, no versículo de número 10, Davi vai falar. Olha o que diz aí, ó: disse porém o rei: que eu tenho convosco, filhos de Zeruia, ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem pois diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho que descendeu de mim procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Observe aqui, tem aqui um homem que está amaldiçoando o rei, e tem outro que quer matar o homem que está amaldiçoando o rei, mas o rei repreende o camarada para matar e protege ele. Ele diz que quem colocou aquele homem ali foi Deus. Muitas vezes nós achamos que muitas pessoas vêm jogar pedra em nós, a gente pensa que foi o diabo que mandou, mas às vezes não, às vezes foi Deus que mandou para testar a nossa fé. Às vezes foi Deus, é Deus que manda Simei, irmão. É Deus que manda Simei para testar e nos provar. E Davi, ele está tranquilo aqui, por quê? Porque aquele homem está o amaldiçoando, mas ele tem a certeza que ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou.
José, os irmãos de José ficaram complicados na frente de José, assim meio envergonhados, quando eles reconheceram José, porque traíram, porque invejaram, porque venderam, porque mentiram, dizendo que ele tinha morrido. Aí no dia que ele se encontra com José, que ele já estava em um patamar grande lá no Egito, ele diz assim: não se preocupe, porque vocês na realidade tentaram o mal contra mim, mas Deus pegou o mal e transformou em bem, porque Deus, ele é especialista em pegar a maldição e transformar em bênção. Aleluia. O exemplo maior que nós temos é Cristo. Ele morreu na cruz, que era símbolo de maldição, porque a lei dizia: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas ele pega aquela maldição, leva sobre si a maldição e transforma aquela maldição em bênção, para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida, para abençoar a igreja. E nós não nos gloriamos em outra coisa a não ser na cruz de Cristo. Nós não pregamos outro evangelho a não ser Cristo e este crucificado, que foi na cruz do Calvário e derramou a sua bênção, destruindo toda mazela, toda enfermidade, toda praga, toda maledicência, toda maldizência, tudo aquilo de ruim que tentaram jogar contra nós, que Satanás arquitetou e levantou. A cruz derrubou, a cruz acabou, a cruz aniquilou a maldição. Ei, não tem maldição hereditária que suporte a cruz de Cristo na nossa vida. Você tem que entender uma coisa na sua vida: a cruz de Cristo aniquilou toda a maldade, a cruz de Cristo aniquilou toda a maldição. Se você ainda não tomou posse dessa bênção, tome posse hoje. Ele morreu na cruz por ti e acabou com todo o mal e trouxe a paz para a sua casa. Aleluia. Agora veja: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, Davi diz, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Entenda isso. Entenda isso. A oração, olha aqui a convicção que Davi teve. Deus vai olhar para a miséria dele. Deus vai pagar com bem a sua maldição neste dia. Porque Simei estava jogando pedra em Davi, porque Davi estava descendo. Davi estava saindo humilhado. Davi tinha sido usurpado o seu trono pelo seu próprio filho, por Absalão. A palavra Absalão vem do hebraico Ab-Shalom, pai, Shalom, paz, significando pai da paz. Mas Absalão estava saindo como pai da guerra, porque ele se rebela e traz uma guerra contra o reino do seu próprio pai. Ele usurpa o trono de Davi, porque ali já era uma consequência do pecado de Davi, por ter adulterado com Batseba. Porque ele pega as concubinas do rei, se deita com elas no meio do pátio a céu aberto para todos os criados ver, envergonhando assim o caráter do rei, a sua dignidade. E ele tenta matar o pai, e Davi tem que sair às pressas. Davi tem que sair fugido de Absalão. Quando ele, se não bastasse, ele já vinha humilhado, descendo com a sua tropa que ficou do lado dele, e Absalão os fortalecendo, tomando o trono, tomando casa, tomando os tesouros, tomando todo o reino. Davi está ali humilhado, ainda vem um camarada jogar pedra, irmão. Pela ótica humana, isso aqui era impossível Davi deixar esse homem viver. Era impossível para um homem que tinha sangue nos olhos e era guerreiro. Mas ele teve um discernimento. Porque Abissai é bem bonzinho para jogar pedra em quem está descendo e que está sendo humilhado. É porque ele não sabia que Deus já estava preparando a ascensão de Davi. Aleluia. Sempre vai ter uns Abissai que vai, sempre vai ter um Simei que vai se levantar para jogar pedra, para amaldiçoar. Mas fique tranquilo, o Deus da bênção, Ele destrói todo o mal, Ele destrói toda a maldição. Ele já está preparando a subida, a ascensão de Davi. Davi vai retornar ao trono. Ele vai retornar mais forte, porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas essa palavra tem a ver também com o nosso tema, que foi do aniversário. É um renovo, era o renovo que Deus estava preparando para o trono de Davi. Aleluia. Agora observe,
Esse episódio passa. Aí a gente avança aí para 2 Samuel, capítulo 19, versículo 15, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 19 agora, versículo 15. Olha só esta outra cena aqui. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. Quem foi que apressou-se aí? E apressou-se Simei, o cabo que estava jogando pedra nele, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá, encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, seus 15 filhos e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei, e passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa. Olha, o homem se arrependeu. E não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no seu coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei ao meu senhor. Olha o versículo 21, quem é que vai aparecer de novo? Então respondeu Abisai, filho de Zeruia: não morreria, pois, Simei, por isso, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Aí agora Abisai diz: agora é a vez mesmo, agora ele não escapa não. Esse infeliz amaldiçoou o rei, ele escapou que eu ia arrancar a cabeça dele. Agora Deus entregou ele na mão do rei, agora eu vou matar ele. Aí o que é que diz Davi aqui, ó? Versículo 21. Então respondeu Abisai, 22. Porém Davi diz: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Mais uma vez Abisai tenta servir o rei de qualquer forma, mas o rei disse: não faça isso. Hoje não morre ninguém. Hoje Deus está me dando vitória, não vai morrer ninguém. Hoje estou feliz, estou bonzinho hoje, aleluia. Porque ele estava feliz que Deus já estava começando a trazer um renovo na vida dele, no reino dele. Ele já estava começando a ver Deus se movendo. Aí quando chega no versículo 15 do capítulo 21 que nós lemos, aí é a hora, quando Davi sai para a peleja, que o tempo passou. Talvez Davi já estava mudando a cor do cabelo ruivo, vermelho, e a barba, igual a minha aqui, que tem uns intrusos aparecendo, branco. Já estava ficando com cabelo branco, não era o mesmo fôlego. Mas ele vai para a guerra, ele se cansa no meio da guerra. Quando Davi está cansado no meio da guerra, eu conjecturo que ele estava pelejando, ele se cansou. E a história extra-bíblica diz que ele entra em um determinado local que era fechado por pedras, e tira a sua armadura, coloca do lado, coloca a espada do lado, o escudo do lado, senta e suspira. E tinha pedra de um lado, pedra de outro, pedra atrás, só tinha uma saída na frente, e um monte de pedra, uma montanha de rocha atrás dele. E ele senta e se escora e suspira. Mas de repente, o que acontece, o que ele não esperava, vem um gigante chamado Isbi-Benob, está aí no texto, versículo 16. Ele vinha com a lança, e a Bíblia diz que ele tinha uma espada nova, porque o inimigo, ele está preparando uma coisa nova para usar contra você. Ele já tinha feito no intento de fazer isso com o rei, estava esperando só a oportunidade. Quando Davi olha aquela situação, que o Isbi-Benob aparece na sua frente, não tinha saída para trás, não tinha saída para a direita, não tinha saída para a esquerda, não tinha saída para frente, porque o inimigo vinha avançando. Ele olha, eu imagino que Davi olha para o céu, olha para as pedras, olha para os montes, e ele
declama o Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Oh, aleluia, aleluia. Levante a sua mão. Garabada, calabacharamaia. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ah, se não fosse o Senhor, ora diga Israel, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo, porque prepararam laços como o laço do passarinheiro, mas o laço fechou, mas nós escapamos, e o Senhor nos livrou, aleluia, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em riquezas, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Não tinha nenhum dos servos de Davi perto. Naquela hora não tinha nenhum guerreiro que ele conhecia entre os 33 valentes de Davi. Não apareceu ninguém, mas, aleluia, versículo de número 17 diz: porém, na minha tradução tem assim, ó, porém, vírgula, porque a vírgula, esse porém significa aquilo que continua. Porém significa vida que segue, vida que continua. Para Davi já tinha chegado aqui a hora de ser ceifada a sua vida, ou o fim da sua vida, mas Deus colocou um porém, está dizendo: a vida segue, a vida segue, a vida segue, a vida continua. Ei, não para, não retrocede, não olha para trás, porque o fim ainda não chegou. Satanás pode até querer colocar um ponto final, mas Deus vem, coloca uma vírgula debaixo do ponto e coloca um porém. A vida vai seguir em frente. Abissai, filho de Zeruia, veio em socorro de Davi. E a história diz que ele veio lá de cima da montanha que estava atrás de Davi. Ele tinha que chegar rápido, ele não poderia dizer nenhuma palavra, porque se ele falar alguma palavra, o inimigo se espantava e ia matar o rei. Então ele teve que ser muito cauteloso, e ele pula lá de cima, e com um golpe, ele golpeia Esbibenob, mata Esbibenob, e diz a Davi: nunca mais, rei, tu não vais sair para a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Tu é precioso, rei, tu és guerreiro, aleluia. Oh, meu Deus! E quando Davi viu isso, ele não vê ele não vê o Abissai pulando, ele vê pelos olhos da fé espiritualmente Deus vindo e livrando ele da guerra. E é interessante que ele vai atribuir um salmo lá na frente. Ele diz: quando eu pensava que ia morrendo, quando os meus inimigos me entrincheiraram, que eu não tinha mais saída para nenhum lugar, quando eu pensei que ia morrer, o meu Deus montou na asa de um querubim, e ele voou. Ele veio ao meu socorro e me livrou. Ei, meu irmão, nem que usando essa linguagem poética e espiritual, Deus monte na asa de um querubim e venha ao teu encontro essa noite, para te dar livramento, para te dar suprimento, para te dar fortalecimento, para te dar renovo, para te dar força. Só aquele que crê nessa palavra, eu creio no que eu prego. Se alguém crê no que ouve, toma posse. Receba esta noite o livramento de Deus, na sua casa, na sua família. Receba, porque ele vem nas asas dos querubins. Aleluia, aleluia. Sabe o que é que eu entendo aqui? Eu entendo uma geração preservando outra geração. Eu entendo uma geração figurado naquele jovem guerreiro Abissai, na figura de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que tinha aliança com Deus. Ele dizendo: eu vou te proteger, não vou romper com os marcos antigos, eu não vou deixar que ninguém toque em você, para que essa lâmpada de Israel não se apague.
porque a lâmpada precisa continuar acesa. Para continuar acesa tem que conter azeite. Para continuar acesa tem que ter fogo. Ele está dizendo: rei, tu não vai mais para a guerra, porque você é o nosso exemplo, você é o nosso patriarca, você é o nosso guerreiro. Deus te estabeleceu como guerreiro de Israel, e nós vamos te proteger. É isso que nós devemos entender, irmão, que nós temos que observar que uma geração ela está indo embora, uma fase da igreja está se fechando, o ciclo está se fechando, e outro ciclo está começando. Eu não sei até quando nós teremos essa liberdade de glorificar a Deus, porque o cerco está se fechando. Eu recebi agora um link aqui, agora há pouco, mandaram no grupo dos pastores, de uma proposta que está indo para a Assembleia, eu não sei se é do Ceará, eu nem vi, nem abri, vi só por cima, para se criar uma delegacia para prender por intolerância religiosa. Você sabe o que isso significa? Vem aí uma fase da igreja, que sempre foi a melhor fase da igreja, para a igreja despertar, que é a perseguição. Porque isso aí está surgindo em pequena escala. Eles estão ganhando terreno aos poucos. Hoje, em Fortaleza, se não me engano hoje, na Praça do Ferreira, se eu não me engano também, já colocaram lá uma plataforma. As pessoas mudarem de nome. Se quiser ser mulher, colocar o nome de mulher. Tudo lá, arquitetado, armadozinho, as tendas lá. E fala e conta para você ver. Então o inimigo, ele está pelejando. Ele está fazendo espadas novas. Ele está trazendo estratégias novas. A irmã Eusete, se eu não me engano, colocou esses dias um vídeo também, um monte de feiticeiro na frente de um cemitério de madrugada, fazendo trabalhos nas encruzilhadas, fileiras de carro, fazendo trabalho na porta, lá no muro do cemitério. E o cara falando: olha, enquanto muitos estão dormindo, enquanto muitos não estão querendo fazer vigília, enquanto os crentes estão negligenciando, o inimigo vai ganhando terreno, o inimigo vai ganhando espaço. Nós temos que nos atentar a isso. Esse texto fala de uma guerra, aqui literalmente de uma guerra física, mas espiritualmente ele está falando de uma guerra invisível. E nós precisamos somar forças, nós precisamos estar armados, pedir a Deus uma proteção, habilidade e as armas necessárias. Ou nós vamos jogar as armas e desistir, ou nós vamos se encher das armas de Deus. Ou nós vamos abandonar o espírito para se encher do capeta, ou nós vamos se encher do espírito para combater contra o diabo. A escolha é da igreja. Nós temos que estar armados até os dentes. E a lâmpada da palavra não vai se apagar. A chama do Espírito não vai se apagar. A chama do Pentecostes tem que continuar acesa na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Peça ao Senhor graça, peça ao Senhor poder, peça ao Senhor autoridade, peça ao Senhor renovo, que Ele abra o céu essa noite e derrame da sua glória sobre nós, sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Apaga a luz aí, que nós vamos orar. Levante a sua mão e receba renovo do céu essa noite. Glorifique ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Ei, meu irmão, esse ano é ano decisivo. A guerra não é só política, a guerra não é só ideológica, a guerra é espiritual. Temos que pedir discernimento ao Senhor.
Covid já está voltando com toda força aí, principalmente no Ceará. Varíolas dos macacos está aí assolando. As variantes, muitas, doenças e pragas, sinais e mais sinais e pré-sinais estão anunciando. Estamos nos últimos dias. Nos ajuda, Senhor. Repreende toda a fúria do inimigo, Senhor.